Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e hoje eu irei ensinar para vocês o dimensionamento de uma telha trapezoidal. Mas antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês para se inscreverem no canal. Apenas 20% das pessoas que assistem meus vídeos são inscritas, então a sua inscrição é muito importante para o canal crescer. Também, se possível, deixe algum comentário, porque isso aumenta o engajamento do canal. Deixe o curtir e ative o sininho para que você sempre receba as notificações de vídeos, tudo bem? Então vamos lá. Olha, o que a gente vai ensinar nesse vídeo? Olha, na aula passada eu ensinei vocês como fazer a escolha de um perfil U enrijecido para ser a terça de um galpão metálico, tudo bem? O que a gente vai aprender nessa aula? A gente sabe que em cima da terça vai ficar a telha. Que no nosso caso, eu quero utilizar uma telha trapezoidal. Só que nessa aula, o que a gente vai aprender então? Nós vamos aprender a como fazer essa escolha de qual que é a melhor telha trapezoidal para o meu projeto. Como fazer o dimensionamento dessa telha trapezoidal que ficará aqui logo em cima das nossas terças, tudo bem? Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de fazer esse dimensionamento da terça? Obviamente, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o projeto do seu galpão, ou no meu caso, eu fiz apenas a definição das dimensões. Eu quero que o meu galpão, ele vai ter uma altura de 5.000 milímetros, ou seja, 5 metros. Além disso, eu falei que a largura do meu galpão vai ser 1,08 metros ou 11.080 milímetros, desculpa. E eu também falei que a distância entre um pórtico e o outro do meu galpão é 5.000 milímetros. E também eu defini que essa inclinação da minha cobertura vai ter 5,71 graus, tudo bem? Então aqui eu já fiz todas essas definições geométricas. E na aula passada a gente já falou um pouquinho mais disso, né? Na aula que a gente fez o dimensionamento da terça. Depois que você já tem as dimensões do seu galpão, a próxima coisa que você vai fazer, e uma decisão muito importante, é quantas terças vão ter nessa sua cobertura. Aqui nós temos o galpão, aqui a coluna do meu galpão, aqui temos o pórtico dela, e apoiado sobre essa viga superior, nós vamos ter as terças que foram dimensionadas na aula passada. Eu quero que nesse galpão, eu vou considerar que vou colocar 4 terças. 4 terças de cada lado. Colocando a terça virada aqui para a comeira. Tudo bem? Ok. Eu tenho a largura completa do meu galpão. E além disso, eu tenho a inclinação do meu telhado. Obviamente que eu tendo dessas duas informações, é muito fácil, utilizando seno e cosseno, encontrar esse comprimento total. Como vou ter 4 terças, o espaçamento entre uma terça e outra vai ser 1,856 milímetros, tudo bem? Então, eu vou ter aqui, recapitulando, eu vou ter aqui minhas terças e eu fiz a definição que eu vou querer trabalhar com 4 terças. Em cima dessas terças, eu vou ter o quê? A minha telha trapezoidal. Eu vou ter aqui a minha telha trapezoidal que eu quero fazer o dimensionamento. E como eu já tenho o comprimento total e o ângulo, eu consigo definir que o espaçamento entre uma terça e outra vai ser 1.856 milímetros, tudo bem? Então, vou ter 4 terças, e aí com a inclinação do telhado, a largura do galpão, eu defini que o espaçamento entre uma terça e outra vai ser 1.856 milímetros, tudo bem? Então, vamos recapitular. Primeiro passo que você vai fazer é fazer a definição das dimensões do seu galpão. Depois disso, você vai definir qual a quantidade de terças que você vai colocar. Pronto, eu já fiz tudo isso. Agora, você vai ter que escolher qual vai ser o tipo de telha e fabricante que você vai utilizar. A
telha que você vai utilizar é uma telha que tem isolamento térmico? É uma telha trapezoidal? É uma telha de qual marca? E por que isso é importante, Lonely? Isso é importante porque quando você escolhe a telha, por exemplo, nesse exemplo, eu vou usar a telha trapezoidal TP40, porque tem 40 milímetros de altura. E aqui nós temos as dimensões dessa telha. E aqui vai ter uma informação muito importante, que são os detalhes técnicos da telha que a gente vai utilizar no dimensionamento. Nós temos também, quando você escolhe o tipo e o fabricante de telha no catálogo, você vai ter várias informações muito importantes no seu dimensionamento. Por exemplo, aqui ele está falando que a largura útil dessa telha é 1020 milímetros. Ele nos deu as espessuras da telha, que nesse caso variam de 0,43 milímetros a 0,5 milímetros. Ele nos disse aqui que o acabamento dela é de gavalume e o comprimento total é de até 12 metros. Tudo bem? Então, são todas essas informações bem importantes que elas não são padronizadas. Você vai ter que escolher o tipo de telha que você vai trabalhar, o tipo de marca, vai ter que pesquisar na sua região quais são as telhas mais comuns para você escolher a telha e assim você ter acesso ao catálogo, né, que vai ter essas informações necessárias ao dimensionamento. Tudo bem? Perfeito. Então, já defini a geometria do meu galpão, já defini a quantidade de terças e já defini também qual que é o tipo de telha que eu vou utilizar. Depois disso, outra coisa importante é a sobrecarga. Essa telha, ela vai ter que resistir a uma sobrecarga que está atuando sobre ela. No geral, essa sobrecarga não é muito grande, né? E aí, como é que eu vou saber essa sobrecarga? Você pode utilizar para descobrir o valor dessa sobrecarga a NBR 8800 de 2008. Nessa NBR, o que nós temos? Lá no item B.5 dessa NBR, está falando o seguinte, sobre a sobrecarga em coberturas. Nas coberturas comuns, em telhados, na ausência de especificações mais rigorosas, deve ser prevista uma sobrecarga característica mínima de 0,25 kN por metro quadrado. Em projeção horizontal, admite-se que essa sobrecarga englobe as cargas decorrentes de instalação elétrica e hidráulica, de isolamento térmico e acústico e de pequenas peças, eventualmente fixadas na cobertura, até um limite superior de 0,05 kN por metro quadrado. Tudo bem? Então, essas são as informações referentes à sobrecarga. Tá, mas por que eu tenho que saber disso, Lonely? Pelo seguinte. Porque, dependendo desse espaçamento entre terças que você definiu lá atrás, a sua telha ela vai resistir a uma carga diferente. Então, a gente tem que fazer a verificação para ver se com esse espaçamento de terça que você colocou, ele vai conseguir resistir a essa sobrecarga mínima que está atuando sobre ele. Perfeito? Perfeito. E é claro também que existem situações em que você vai ter que acabar considerando a sobrecarga maior do que essa. Por exemplo, se você estiver em um ambiente em que, porventura, ou eventualmente você vai ter que ter pessoas andando aqui em cima dessa cobertura para fazer manutenções. Vamos imaginar que isso é uma situação comum e que possa acontecer. Então, isso tudo você tem que pensar um dimensionamento que considera essas sobrecargas eventuais que pode acontecer. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. E finalmente a última etapa, né? Qual que é a última etapa? A última etapa é de fato verificar se aquele espaçamento adotado, se todas aquelas coisas que a gente considerou estão de acordo com o catálogo do fabricante. Vamos ver como que a gente faz isso. Aqui, o espaçamento entre as terças, que a gente definiu lá atrás, que foi 1856 milímetros, ele é influenciado pelo vão que é suportado pelas telhas. Por exemplo, aqui nós temos o catálogo da telha que a gente escolheu para trabalhar nessa aula. O que nós temos? Para a telha trapezoidal TP40, ele fala o seguinte, que você pode ter a possibilidade dessa telha estar sobre 2 apoios, sendo que esses apoios são as terças, né? Sobre 3 terças ou sobre
4 terças. Olha, no nosso exemplo, quantas terças a gente decidiu colocar? Nossa telha está nessa direção. E essa nossa telha, ela tá sobre quantos apoios, tá? 1 apoio, 2 apoios, 3 apoios, 4 apoios. Então, nossa telha vai ter 4 apoios. Então, nós já sabemos aqui que, dentre as opções, a nossa vai ser necessariamente, a nossa resposta vai estar necessariamente nessa última aqui opção. Perfeito. Quando você tem essa telha de 4 apoios, você tem 3 possibilidades. Você tem a possibilidade de trabalhar com espessura de 0,43 milímetros, de 0,50 milímetros e de 0,66 milímetros. Obviamente, quanto maior a espessura dessa chapa, maior vai ser o preço que você vai pagar por essa telha. No nosso caso, eu escolhi uma telha mediana, né? Eu escolhi uma telha de 0,5 milímetros. E aí a gente já começa a ter algumas informações importantes. Primeiro, eu sei que ela vai ter 4 apoios, porque ela tá sobre 4 terças. Eu sei também eu já defini qual que vai ser a espessura dessa telha. E eu já encontrei aqui qual que vai ser o peso, a sobrecarga dessa telha trapezoidal, o peso próprio dessa telha trapezoidal por metro quadrado. Eu sei que ela vai ter um peso próprio de 4,81 quilogramas por metro quadrado. Perfeito. Dito isso, nós já sabemos que a gente vai trabalhar com essa linha aqui. Nós temos que ver agora se o espaçamento entre as terças que a gente colocou, que é de 1.856 milímetros, tá de acordo com essa telha. Vamos lá. Aqui nós temos as distâncias entre os apoios. Distância de 1,8, 2, 2,20, 2,40, 2,60, 2,80 sucessivamente. No nosso caso, essa distância é a mesma coisa que 1,8, 85, né? 1,85 metros. Aqui nós temos as distâncias de até 1,8 e aqui nós temos a distância de até 2, desculpa. A nossa vai ser maior que 1,8 e menor que 2, mas vamos trabalhar com essa coluna do 2 aqui, só para a gente estar a favor da segurança e não ter que fazer interpolação. Então, aqui nós vamos ter duas colunas, a coluna referente à telha para cobertura e também as telhas utilizadas no fechamento lateral do nosso galpão. No nosso caso, a gente está fazendo dimensionamento das telhas de cobertura. Então, a gente já sabe que vai ser essa coluna aqui. E aí, nessa coluna aqui, nós vamos ter que, para essa distância, nós vamos ter uma sobrecarga que ele suporta. Essa telha vai suportar uma sobrecarga de até 195 quilogramas por metro quadrado. E isso é igual ao que, Launelli? A gente pode transformar isso para Newton, multiplicando por 10. Dá 1.950 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que 1,95 quilonewtons por metro quadrado. Isso aqui é bem superior ao que a gente precisava e, além disso, vale ressaltar que é um valor de sobrecarga que traz uma segurança muito grande. Por exemplo, quando você vai pensar na sobrecarga de utilização de uma sala, é 2 quilonewtons por metro quadrado. Então, essa telha suportar isso com essa distância é um valor muito bom. E olha aqui, nós poderíamos, agora analisando isso, você percebe que como a sobrecarga que essa telha vai suportar pela norma não é uma sobrecarga grande, se você tem uma situação em que você já sabe que não vai ter pessoas eventualmente andando nesse telhado e ela não precisa de suportar uma carga tão grande, pensando aqui em uma telha sobre 4 apoios, você poderia aumentar até 3 metros o espaçamento entre essas terças. Olha aqui, ó, dá 83 quilogramas por metro quadrado, que é a mesma coisa que 800 quilogramas, né? Que é a mesma coisa que 830 gramas newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que 0,83 quilonewtons por metro quadrado.
que é maior do que o mínimo da norma. Então, olha, quando ele tá com 4 apoios, você pode colocar uma distância entre as terças já tá 3 metros. Já quando você pensa em uma telha apenas sobre 2 apoios, sobre 2 terças, você percebe que a distância máxima que você vai poder ter é de 2,40 metros entre uma terça e outra, entendeu? Então era isso, pessoal. A gente conseguiu ter um apanhado geral sobre como é que você faz esse dimensionamento de telhas trapezoidais para, por exemplo, galpões metálicos. Você conseguiu um apanhado geral sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Se sim, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau!